Amados, a paz do Senhor, vamos aqui atentar para a segunda pergunta do nosso quebra-cabeça da lição de número 5 do terceiro trimestre de 2017. A pergunta foi a seguinte: ser cheio do Espírito Santo é ser batizado com o Espírito Santo? Bom, antes de mais nada, vamos aqui ao texto áureo dessa questão, que é Atos capítulo 2. E, cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, e não um vento, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, tá, em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, e não fogo, e sim língua. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando a gente lê a Bíblia com mais cuidado, a gente começa a quebrar um monte de mito aí. Falta de atenção na leitura bíblica, aí isso espalha entre os crentes aí fala que desceu um vento, aí fala que foi vista fogo, não. Desceu um som, foi visto línguas, ok? Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Não é conforme aquele curso de línguas estranhas que tem nas igrejas por aí, onde os vasos cobram uma taxa, tá? São remunerados para dar curso de línguas estranhas. Aquilo é o cúmulo do absurdo, tá? Quem dá línguas estranhas é o Espírito Santo que concede, tá ok? Ponto. Em 4 versículos, quebramos aqui um monte de vícios que existem por aí, ok? Bem, aqui fala de ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo é preciso ser batizado para ser cheio do Espírito Santo? Não. É preciso ser cheio do Espírito Santo para ser batizado com o Espírito Santo. Isso, sim. Mas eu conversava com alguns alunos sobre a questão, porque você pode explicar que de fato não é, mas eu preciso de uma base textual, de ler o texto e entender que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa e ser batizado é outra. Bem, nós temos aqui Lucas capítulo 1, verso 15. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Aqui é João Batista. Não é? Perceba, antes de Atos capítulo 2, mais um, o próprio pai de João Batista. Lucas capítulo 1, verso 67. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E segue o versículo seguinte. Perceba Zacarias, cheio do Espírito Santo antes de Atos capítulo 2. Tá vendo a expressão clara? Ainda tem uma situação aqui em Deuteronômio capítulo 34, verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do Espírito de sabedoria. Ah, Leandro, mas aqui não tem a construção cheio do Espírito Santo. Perfeito. Isaías capítulo 11, verso de número 2. Lemos o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos, do Senhor 1, de sabedoria 2, entendimento 3, conselho 4, fortaleza 5, conhecimento 6, de temor 7. Aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ok? Bem, apenas para uma curiosidade, né? Então, eu posso entender perfeitamente que cada versículo 34, eu posso entender perfeitamente que isso aqui se trata do Espírito Santo. Por que não? Por que não ser do Espírito Santo? Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Entendeu? Eu posso também usar essa base aqui. Entendeu? Mas eu não fecho a questão aqui, tá, Matos? Eu não fecho essa questão aqui, tá? Justamente por causa da construção aqui. Mas Lucas 1, 15 já é suficiente. Com Lucas 1, 67 é suficiente. E tem o próprio Cristo também. Ele foi cheio do Espírito Santo. O próprio Cristo. O próprio
O próprio personagem que prometeu o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Tá ok? Então perceba que ser cheio do Espírito Santo não é necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. É possível ser cheio sem ser batizado. Ok, amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.